Olá, pessoal. Esse é o podcast Mente Aberta, onde falaremos exclusivamente sobre saúde mental. Eu sou a Rafaela Castilho e essa é a psicanalista Fabiane Negrini Luz. E o assunto de hoje é depressão. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo com maior número de depressivos na América, com 5,8% da população, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de depressivos. Esses dados são de 2020, então acho que a gente já pode começar esse podcast com essas informações, né? Sabendo que é muito importante. Hoje, a cada 10 pessoas, né, pelo menos 5 pessoas vão estar passando por estados de melancolia e 2 com estado de depressão. Então, é um número bem grande. Alguém da sua casa, algum vizinho, algum conhecido teu está passando por um processo assim. Com certeza, hoje, encontramos pessoas em alguns movimentos, né, de depressão. Então, nem sempre é depressão. Pode ser um estado de melancolia, mas o estado de melancolia já é um caminho para a depressão. Então, se não for olhado, se não for tratado, a pessoa tende, sim, a cair numa depressão profunda e muitas vezes vai associando outros distúrbios também. Fabiane, então, quando eu sinto tristeza, quer dizer que eu estou passando pelo processo de depressão? Não. A tristeza é uma emoção. E ela sim pode estar no quadro depressivo, mas não é o sintoma principal, né? Então, vamos pensar que a depressão ela é um estado natural de fechamento, né? Então, eu vou me fechando para o mundo. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender. Tudo que é expansivo, tudo que é para fora, então eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero conhecer, eu quero relacionar, né, criar vínculos, então é um estado de expansão. Então, para isso eu não tenho depressão. A depressão, ele é um estado interno, então a pessoa passa a se fechar. Então ela passa a não querer sair, ela passa a não querer fazer um curso, não querer ir para uma escola, ela passa a querer ficar fechada no seu próprio mundo. Então, os sintomas, eles vão desde, sim, uma tristeza, mas ela precisa estar exatamente nesse quadro de fechamento, olhando sempre para dentro. Perder vínculos com pessoas, não querer participar, não querer ir num evento social e se fechar. Entendi. Mas a depressão, ela seria exatamente o que, então? A depressão, ela é uma falta de vontade de seguir com a vida. Então, a pessoa, ela não tem vontade de seguir vivendo, seguir planejando, seguir sonhando. Ela perde toda essa vontade. Então, para assim dizer, é essa falta de vontade, falta do desejo da vida. E, Fabiane, mas o que leva a esse rebaixamento da vontade de viver? Né? Como é que a pessoa chega nesse nível? Normalmente é uma perda de território. Tá? Então, vamos falar sobre território. Então, o território é onde eu vivo, sim, né? É onde eu vivo, as coisas que eu tenho, as coisas que eu construo, isso é meu território. Quando ela vai perdendo isso, por algum motivo, alguém chega numa casa e ela é obrigada a dividir um quarto com alguém, ela pode sim entrar num estado de depressão, porque ela perdeu o seu território, ela tem que dividir com alguém. Quando uma pessoa ela está almejando um cargo de trabalho e alguém vem e pega esse cargo dela, ela perde o território dela, ela pode sim entrar num processo depressivo. Quando você recebe uma simples visita, muitas vezes, da sua sogra na sua casa, e ela começa a mexer na sua casa, mexer nas suas coisas que são suas, é território. Sim. Você pode sim entrar nesse estado de depressão. E, claro, então, quando a gente fala de território, a gente fala de tudo isso.
E, claro, as faltas de vínculo. Então, eu perdi um ente querido, ele morreu. É uma perda de território, porque você tinha uma convivência com aquela pessoa. Então, são várias as linhas que você vai perdendo o território, mas sempre vai estar relacionado com uma perda de território. Uma perda, né? Sabe, ultimamente está tendo tantos casos de depressão. Isso é normal? Todo mundo vai passar? A gente até falou um pouco ali da questão da porcentagem, né, de tantas pessoas que vai passar por esse processo, mas por quê, né, de tudo isso? Nós passamos por um momento bem difícil, que foi a pandemia, né? Uhum. E a pandemia nos trouxe um momento muito fechado, né? Lembra que eu falei que o processo de depressão é um momento muito fechado, nada expansivo? Sim. E muitas pessoas passaram por esse processo, né, de se sentir fechada, de sentir a morte por perto. Muitos perderam entes queridos. E essa impossibilidade, né, de você fazer acontecer, né, você não saber o que realmente vinha por trás do próximo dia, essa sensação fez com que muitas pessoas que já pudessem estar num estado de melancolia entrar num processo mais profundo. Então, em algum momento, a gente pode entrar. Inevitavelmente, um dia a gente vai perder alguém querido, né? Uhum. Então, um dia alguém vai roubar o nosso cargo, um dia eu vou perder alguma coisa. Então, em algum momento eu posso entrar nesse estado de melancolia. Sim. Mas se eu souber sair inicialmente, eu não entro na depressão. Sabe, e quando que eu posso identificar essa depressão, esse processo, né, que eu estou saindo da melancolia e já estou indo para o nível do processo mesmo da depressão? Tanto em mim quanto no outro, eu vou perceber uma fala muito interessante, assim. A pessoa, ela fala muito de si. Uhum. Ela fala muito das suas dores, muito dos seus problemas, muito do que ela passa. Ela tem essa necessidade de falar muito de si. Por quê? Porque como ela está fechada, como ela está indo para esse processo de fechamento, ela olha muito para si. Ela olha muito para as dores que ela está sentindo. E com isso, ela ativa o lado egóico dela, ela volta para o id dela. Então, quando ela se torna extremamente egóica, conforme foi a infância dessa pessoa, se ela desenvolveu traços narcísicos, naquele momento ela entra totalmente dentro. Então é fácil, quando uma pessoa ela quer muito falar de si, muito falar de si, muito falar dos seus problemas, ali ela já está entrando num processo de depressão. Ela se sente muito a necessidade de trazer todo mundo para olhar para ela, ela chama essa atenção para ela, né? Mas tu diria que tudo isso é por proteção, é inconsciente, é consciente? Tudo inconsciente. E sempre para proteger. Lembra, nós temos a mente consciente, que é essa mente aqui, que a gente está falando agora, de lembranças rápidas, né? De onde eu moro, minha data de nascimento. Isso é uma lembrança consciente, é muito rápido. A minha mente pré-consciente é onde eu guardo informações que eu registrei aí de uma semana, talvez até de um estudo mais do passado, mas que eu necessito usar mais, eu tenho essa mente pré-consciente. E a mente inconsciente é tudo que eu não uso muito. Então, muito daquilo que você sente hoje está lá registrado nesse inconsciente. Uhum. E, na verdade, tudo isso é para te proteger. Então, o nosso corpo ele é perfeito. Então, a sua mente, ela quer tirar você do perigo. Então, tudo que ela faz é, sim, inconsciente. Então, uma pessoa não faz isso porque ela é má, porque ela é egoísta, não. Ela está passando por uma fase egóica, ela está querendo chamar atenção para ela e é uma forma de pedir socorro. Ela não sabe fazer diferente. Né? Vai existir alguma diferença entre o homem e a mulher nessa perda, assim, quando a gente está falando do território, nesse processo depressivo? Existe alguma diferença? Existe sim. Até porque a gente fala aqui a gente vai falar de energia, né? Masculina e feminina, yin e yang, né? A força que nos move.
A mulher, muitas vezes, o território dela é a casa, é o lar, né? Então, tudo aquilo que mexe dentro desse processo provavelmente vai mexer com depressão. Um exemplo, como eu falei anteriormente, a simples chegada de uma sogra em casa, que mexe nas coisas dela, que quer tomar conta da própria cozinha dela, ela pode se deprimir, ela pode entrar no estado de depressão. Casos hoje, se você for perceber, quando você conversa com alguém que está numa depressão pós-parto, ela não está sozinha com o marido. Provavelmente, se você for verificar, ou tem uma sogra, ou tem uma mãe, sim, que está no território dela. E ali ele leoa, entende? Então, sim. Aí o homem, ele é o provedor, né? A grande maioria dos homens hoje são o provedor. Então, vamos voltar lá para a época das cavernas, né? A mulher ficava na caverna e o homem saía. O homem, ele vai voltar para o estado do trabalho, né? Então, para a caça, para o externo, para fora. Então, quando esse homem ele está almejando um cargo, ele está disputando algo e ele perde isso, então para ele isso é muito difícil. Então, provavelmente vai ser território, mas pode ser a perda de um amor, né, uma morte, mas então de alguma forma, mas também sempre vão ser de formas diferentes, né? A forma com que a mulher lida com o luto é diferente. Então, se a mulher perde um marido, se a mulher perde um filho, as formas são diferentes, mas o gatilho inicial de cada um pode ser diferente, sim. E também tem como eu me relacionei com tudo isso, entendeu? Então, de repente, eu vim de uma família onde eu já não tinha uma mãe. Então, eu me relaciono diferente com essa orquestra maternal de casa. Eu tive muito que sair trabalhar cedo. Então, daí vem com aquilo que eu já vivi anteriormente. Fábio, os traços narcísicos, egóicos, né, que as pessoas acabam desenvolvendo nesse processo, seria uma falta de identidade? Por que alguns ficam tão grosseiros enquanto outros ficam tão melancólicos? Até agora a gente falou de emoções, né? Essa pergunta encaixa bem a respeito de caráter, né? Então, o caráter também desenvolvido logo no início da nossa base, né, de vida, é como a gente sente o mundo. Então, aí encaixa bem a resposta de não é como o outro faz, e sim como eu me sinto diante de algum desafio. Então, aquilo que para você pode ser uma explosão de raiva, para o outro é choro, porque vem dentro do traço de caráter mesmo. Daí a gente vai explanar algo mais profundo, mas sempre diante de como você se sente. Fábio, então a gente falou um pouco sobre as emoções, a gente falou também um pouco sobre os traços, né? E a pergunta é o seguinte: a depressão ela vai ter cura e ela volta, e se volta, ela volta um pouco pior? Como funciona? Se a depressão for tratada de maneira correta, porque assim, a depressão, quando sim depressão, ela já necessita de medicação, né? Então, uma forma bem rápida de a gente conseguir salvar essa pessoa é a medicação. E logo depois, a psicoterapia, né? Se a pessoa não fizer psicoterapia, dificilmente ela vai tratar, porque ela não vai saber a origem dessa dor. Porque a psicoterapia, ela traz a oportunidade da pessoa o autoconhecimento. Então, eu sei qual é o meu gatilho, o que me levou a estar naquele movimento. E quando eu tomo consciência, porque você viu que a gente falou ali do inconsciente, né? Então, o meu inconsciente quer me salvar, mas eu não sei por quê. Agora, quando eu tomo consciência de que é a minha sogra que está na minha casa que está fazendo isso, ela tem duas ações. Ou ela pede para a sogra dela voltar para a casa dela amavelmente, ou ela lida com a situação de que a sogra dela é assim mesmo. E aí a forma com que ela lida já é diferente. Ela já não sente que é território. E aí isso tudo muda, entendeu? Então, o que é bem importante de tudo isso, claro, a medicação é sem dúvida, né? O psiquiatra vai medicar você. Mas sem dúvida, a psicoterapia é o que vai. Então, você perguntou ali,
Pode voltar? Se a pessoa fizer psicoterapia, não vai voltar, porque ela já se conhece, ela sabe o gatilho. Talvez volte por um outro movimento, né? Uma nova perda, um novo processo, mas ela já tem consciência, porque ela já fez terapia, então ela já vai saber entender e passar por isso. Então, a medicação ela é muito importante, mas em conjunto com a psicoterapia. Sempre. Tanto que os CAPs fazem isso, né? Dentro de você, ao mesmo tempo que é encaminhado para fazer um uso de um psicotrópico, automaticamente você é encaminhado para os grupos de CAPs para autoajuda, né? E claro, se a pessoa ela tem condições hoje de frequentar particular, né? Claro que eu vou defender a psicanálise, né? Então eu acredito que por conta como a gente consegue olhar realmente para esses gatilhos emocionais, eu gosto muito do resultado da terapia psicanalítica. E esse processo, a depressão, ela é hereditário? Se o meu pai, minha mãe teve, eu automaticamente vou ter? Sim e não. Tá? Então vamos responder o sim. Por exemplo, se eu nasci num lar onde a minha mãe teve uma depressão pós-parto, então eu, quando bebê, experienciei dessa tristeza da minha mãe. Se essa minha mãe não curou a depressão pós-parto dela, ela perdurou, então ela se torna uma pessoa depressiva, né? Ela torna um quadro depressivo muito maior. Então eu convivo desde muito cedo, que é onde os meus registros de caráter, meus registros de sentimentos e emoção são maiores registrados de 0 a 7 anos. Então eu tenho sim como conhecimento inconsciente a depressão. Então é muito fácil para eu cair dentro disso por conta do que eu já conheço. Então é uma ferramenta que o meu corpo por si só já identifica. Opa, isso é um território que eu conheço, então eu vou para lá. Entende? Então não é um quadro genético e sim já vivenciado, né? É claro que se você for ler sobre isso, talvez vai existir, né? O próprio código de Darwin, né? Ele fala da evolução, ele fala que isso vem registrado nas memórias. Mas Freud, quando ele traz isso para a gente, ele traz bem especificado que são memórias registradas do nosso processo infantil. Fábio, e eu separei umas perguntas aqui que normalmente algumas pessoas passam, algumas famílias passam, e a gente às vezes não sabe como lidar, né? Então, a próxima pergunta seria algo do tipo: tem um familiar passando pelo processo de depressão? Eu preciso fazer terapia também para lidar melhor com essa situação? Sim, sempre. Porque você só é capaz de entender o outro tendo empatia. E a terapia, ela faz isso com a gente, né? Ela, além do teu autoconhecimento, que você vai ganhar muito com isso, ela faz esse processo de desenvolver empatia pelo próximo. E desenvolvendo empatia pelo próximo, você passa a entender como a pessoa está sentindo naquele momento. E isso faz com que você realmente consiga caminhar do lado dela sem sofrer demais. Entende? E às vezes eu até digo assim para algumas pessoas que me procuram, né? Eu quero levar fulano para fazer terapia. Então comece por você. Sim. Porque a sua mudança impacta diretamente no outro. Isso é verdade. Isso realmente acontece. Mas para aquela famosa frase, né? Só podemos ajudar quem quer ser ajudado, né? Até onde aquele familiar ele deve interferir, pegar na mãozinha da pessoa que está no processo da depressão e levar para um CAPS, levar para um terapeuta, levar para um psiquiatra, até onde ele pode interferir? É uma pergunta delicada, né? Assim, realmente a pessoa precisa querer. Quando a gente está vivendo um processo interno, a gente não tem forças para sair. Muitas vezes eu realmente preciso de alguém que me ajude a sair desse processo, porque eu não tenho força. Quem realmente já experienciou da depressão é realmente algo muito desafiador. Você não tem vontade, você não tem força,
você não tem desejo nenhum de seguir. Então, o amor do outro, a compreensão do outro, realmente pegar na mão, como você diz, vem cá, vamos conversar. Então, essa coisa de eu estou vendo você triste, posso te ajudar, quero te ajudar, você permite eu te ajudar, eu vou com você na terapia, eu vou com você no psiquiatra, entende? Muitas vezes precisa essa intervenção e às vezes algo mais drástico, como um internamento, realmente às vezes é necessário. E quem vê é quem está convivendo, com certeza. O que nunca dizer para uma pessoa que está passando por esse processo? O que não quer dizer que é falta de Deus. Nunca diga isso, porque não é falta de Deus. Nunca diga, nossa, você tem tudo, você tem uma casa maravilhosa, um marido maravilhoso, um filho maravilhoso, e está assim. Nunca diga isso, porque a dor dessa pessoa não é referente ao que ela tem, é como ela está se sentindo. Nunca compare você com a outra pessoa, porque você pode ter tirado de letra se fosse você, mas a outra pessoa não, porque ela não tem traços de caráter, ela não foi preparada para aquele processo, sabe? Então, é muito comum, sabe, você ouvir pessoas dizendo exatamente isso. Outra frase que falam, é falta do que fazer, é mente vazia, mente desocupada, é coisa de rico, entende? Então, essas frases não se falam, nunca, nunca. Não quer ajudar, também não atrapalha. Sim. E o que dizer, então, né, para a gente poder finalizar esse podcast? O que a gente deve falar para uma pessoa, então, que está passando, né, por esse processo? Como ajudar? Como ajudar? Sempre perguntando se ela quer, né? Se dispondo a ajudar, do tipo, olha, eu ouvi um podcast, né, muito interessante, você quer ouvir? Ele fala sobre estados melancólicos, de depressão, talvez você entenda alguma coisa que possa te ajudar. Olha, eu posso passar uma tarde com você, a gente pode conversar, eu posso te ajudar em alguma coisa? Sempre se prontificando a ajudar essa pessoa, né? E de uma maneira amorosa, de uma maneira a ouvir, não querendo resolver o problema da pessoa, até porque talvez você não tenha estrutura, né? Mas querendo realmente mostrar o seu amor para aquela pessoa e que ela realmente perceba que você está fazendo aquilo porque realmente gosta dela. Então, as falas posso te ajudar. Eu não sei, eu gosto muito disso, assim, eu sempre, por coisas que eu nunca passei, né? Então, por exemplo, eu não passei por eu já passei, né? Mas então vamos dizer que eu não tenha passado por um estado de depressão e eu quero te ajudar. Eu vou chegar e falar assim, Rafa, eu não entendo pelo que você está passando, porque eu ainda nunca passei. Mas eu quero te ajudar mesmo assim. Sim. Entendeu? Diferente, hoje eu falaria assim, Rafa, eu já passei pelo que você está passando e olha, hoje eu tô aqui. E com isso eu tenho estruturas e ferramentas para te ajudar. Então finalizamos o podcast de hoje, onde o assunto foi depressão. Gostaria de fazer um complemento? Sim. Só lembrando que o que a gente abordou hoje aqui é basicamente sobre psicanálise, né? Então, essa é a visão psicanalítica, a visão freudiana para essa dor, né? Para esse sofrimento da alma que as pessoas têm. Claro que aqui não é para levantar nenhum tipo de discussão, como outras linhas fariam, mas essa é uma discussão a respeito da minha psicanalítica. Só para deixar bem claro. Lembrando que a gente está em todas as plataformas digitais, então curta, compartilha, comenta, pode mandar pergunta que a gente vai estar respondendo, Com certeza. E é isso. Obrigada, Fabiane. Muito obrigada, Rafa. Tenha uma boa semana. E até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.